Vamos falar hoje do bonito livro do escritor moçambicano Mia Couto. Nome do livro: O Mapeador de Ausências. Recado importante, tá chegando? Conhece o canal? Legal. Não conhece? Legal também. Então vai conhecer e, se gostar, se inscreva. Nós temos vídeos longos como este daqui e vídeos curtos, que toda segunda e sexta vão ao ar. E os vídeos longos, quarta. Então se inscreva no canal e, importante, se gostar, dê um like. Pessoal, eu não sou professor de literatura, eu não trabalho na universidade com isso. Eu trabalho com programas de gestão, liderança, minha praia é outra. Mas eu sou um amante da literatura. Eu gosto de ler bons livros, de ver autores inteligentes apresentando suas ideias. Por isso, eu devo uma explicação. Tem muita gente boa que eu não citei ainda aqui no canal porque não deu tempo ou porque eu não pude ainda ler, porque está na prateleira para que eu leia. E à medida que eu for lendo e descobrindo, eu vou trazer aqui. Por exemplo, Mia Couto. Mia Couto é um grande escritor moçambicano. Quem me falou dele foi um sobrinho meu que esteve em Moçambique fazendo trabalhos na área social, que viu a realidade lá de Moçambique e que me falou: poxa, tio, vale a pena ler esse camarada. Aí ele me deu um livro, ficou na minha prateleira, eu demorei e tal. Depois eu fui vendo e finalmente eu li um livro de Mia Couto. O primeiro que eu li foi esse que eu vou comentar com vocês e já achei encantador. O homem é muito inteligente, escreve de um jeito fácil, um jeito que cativa a gente e faz a gente querer saber mais e mais e mais. Então, não sei se todos os livros dele são assim. Tenho outros para ler e vou ler, mas esse daqui, pessoal, ó, O Mapeador de Ausências, olha o título. Vocês vão entender o título já já. O Mapeador de Ausências é um livro muito interessante e que ensina a gente também. Mia Couto, ele fala neste livro sobre momentos difíceis da história de Moçambique. Moçambique era colônia portuguesa e ela lutou para poder conseguir a sua independência. Hoje é um país livre, que tem a sua, escolhe livremente, soberanamente seus dirigentes, é uma república na África importante, tentando ocupar espaço, recuperar o atraso, porque muitas colônias elas eram exploradas pelas metrópoles que tiravam tudo de bom e levavam. Então os países foram ficando, eram quase que só para trabalhar e produzir para a matriz, para a metrópole. E aí Moçambique conseguiu a sua revolução, fez a sua revolução, mas foi uma revolução difícil. E lá também a polícia política do governo português, a tal de PIDE, deixa eu ver se o nome está certo, acho que é isso mesmo, PIDE, Polícia Internacional e de Defesa do Estado. Ela, de 1945 a 1969, fazia toda a repressão a quem se opunha ao regime político de Portugal, que administrava lá pelas mãos de ferro do Estado Novo de Portugal. Então, era uma vida muito dura. E aí, o tempo passou, Moçambique fez a sua independência e um belo dia, aí começa o nosso amigo Mia Couto. Como é que nasceu este livro? Olha que ideia genial. Mia Couto estava conversando com amigos na cidade da Beira, porque ele nasceu nessa cidade, que era uma cidade que era a capital da província de Sofala, em Moçambique. Então ele viveu a infância dele lá, depois ele saiu, foi para outros países, construiu sua carreira,
adquiriu fama, e um belo dia ele está ligando, porque ele vai tirar umas férias, e ele quer ir para a cidade natal para poder escrever um pouco sobre a sua infância, sobre as suas memórias, que ele estava planejando um novo livro. Aí ele está ligando para alguém dessa cidade beira, e de repente, o ano é 2019, ele está conversando e aí ele ouve um barulho estranho de fundo tal, e a ligação cai e ele não consegue mais ligar, não consegue mais falar, e então ele fica sabendo que um ciclone terrível havia passado por Moçambique e havia destruído quase que totalmente a cidade materna dele. E que o amigo que falava com ele se salvou, mas ele foi, o ciclone chegou quando... Ciclone é um furacão, é uma tempestade de... Negócio horroroso, arranca tudo, o telhado, leva tudo embora. Então, a casa foi destruída, a cidade foi destruída. E aí, sabendo disso, pouco depois ele foi até a cidade, ele já estava programado para ir, ele foi, e ele passou de avião por cima, olhando a cidade, e a cidade estava destruída. Todos os lugares que ele lembrava na sua memória não existiam mais. Não só porque o tempo havia passado, mas porque o ciclone havia destruído. Sabe quando você passa um ciclone na sua memória e leva tudo, e você ia falar sobre esse momento importante da sua vida, que foi toda a infância e juventude, da vida com seus pais, na cidade, onde ele foi preparado para o mundo. O pai dele era um poeta, exercia um papel importante político na cidade. Então, ele ficou arrasado, e daí surgiu a ideia de fazer esse livro, e ele vai contar a história de um escritor que vai para a cidade antes do ciclone acontecer, e ao chegar à cidade, ele é tratado como uma grande autoridade, ele vai ser homenageado por sua obra, e ele fica sabendo que tem um ciclone que estão falando talvez passe por lá. E aí, durante o livro, você vai lendo, e aí vem os sinais do ciclone se aproximando. Mas ele está contando a história. E ao contar a história, olha qual solução ele deu. Então tem escritor que é genial. Deixa eu pegar aqui, eu vou falar. Ele escreve assim, para ver como ele escreve de um jeito gostoso. Ele vai fazer a apresentação, tem a mestre de cerimônias, que é uma mulher muito interessante, depois tem uns esquemas aí com ela, tal, mas aí você lê o livro. E essa mulher que o introduz na cidade, apresenta as autoridades, tal, aí ele está no quarto dele e ele recebe ele acha gozado, porque ele entra no quarto sem saber, sobre a cama dele tinham muitos papéis. A cama estava repleta de caixas de papel datilografados, fotografias, papéis velhos escritos à mão. E em cima disso tudo tinha uma carta explicando o que era aquilo. E era uma carta escrita pela moça que dizia assim: caro professor, o meu avô foi inspetor da PIDE, que há mais de 40 anos prendeu o seu pai. Os documentos contidos nesta caixa fazem parte deste processo. Fique com eles. Esse passado não me pertence. Durante todo esse tempo, o meu avô guardou estes papéis como se fossem a única parte viva da sua vida. No final dos seus dias, pediu-me que tomasse conta desse espólio. Como você sabe, os arquivos da PIDE, da Polícia Política em Moçambique, foram queimados logo depois da queda do regime colonial, logo depois que Moçambique conquistou sua independência. Estes documentos que estão sobre sua cama são os raros sobreviventes desse tempo tão triste. Cuide deles, espero que lhes sejam úteis. Sua admiradora, Liana Campos. E esses trechos são os papéis, são os documentos
que ele vai utilizar para contar a história de sua vida, de sua infância. Ele vai ver em vários momentos o pai, tem textos escritos pelo pai, tem poemas que o pai escreveu e que a política censurou, tem interrogatórios que o pai foi submetido, e aí ele se vê nestas cartas como uma criança crescendo, e aí ele vai entrando em contato com essa nova realidade e ele vai mapeando todas essas ausências que tinha na sua memória. Por isso o título do livro, O Mapeador de Ausências. Ele pega recortes, textos, poemas do pai que ele não conhecia, e aí pouco a pouco ele vai recuperando a história de sua família e de sua vida. Livrão! A gente começa a ler e fica ligado, sabe? Parece uma novela que novos capítulos e vem novas informações e mais uma carta que ele vê que dá uma pista e aí ele vai atrás da pessoa para encontrar a pessoa. Livrão, O Mapeador de Ausências, Mia Couto. Este é Mia Couto falando. O que cansa na viagem não é o quanto andamos. O que cansa é quanto permanecemos no lugar de onde pensamos ter partido.